reagendar. Então, dia 30 de novembro desse mês, nós teremos a Thaís e o seu esposo que estão servindo ao Senhor em Burkina Faso, ali no continente africano, e estarão conosco. Domingo de manhã, falando conosco e respondendo a um fórum, e domingo à noite, trazendo uma palavra. Está aqui nos visitando o irmão Alexandre, da Igreja Presbiteriana do Rio, a irmã da irmã Adriana, que eu esqueci o nome, Antônia. E nós temos aqui a nossa vizinha, né? Uma alegria, um tempo sem vê-la aqui na igreja, muito bom vê-la mais uma vez. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, meditar em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9, até o versículo 12, parte A. Nós estamos numa exposição em Colossenses, demos uma pausa por datas específicas e agora vamos retornar. Colossenses 1, versículo 9 até o 12a. A palavra de Deus diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e deem sempre graças ao Pai. Meus irmãos, nós vamos meditar, mas antes disso, vou pedir ao irmão João que esteja orando e logo após iremos pensar nesses versículos. Amém. Queridos, temos pensado na igreja de Colossos e vimos que é uma igreja que, de acordo com o último sermão e com o último texto exposto, evidenciava que de fato era uma igreja sadia. Por que era uma igreja cheia de saúde? Porque existia as virtudes teologais nela. O que são as virtudes teologais? Fé, amor e esperança. Nós vimos que há uma expectativa e uma celebração no Novo Testamento quando as igrejas espalhadas pelo mundo manifestam essas três virtudes: fé, amor e esperança. E Paulo faz então uma ação de graças em oração, em louvor a Deus pela vida da igreja na cidade de Colossos. E a partir disso, a gente percebe que Paulo vai fazer algumas orações específicas. E é isso que nós vamos ver essa noite. Versículo 9 diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Nós vamos meditar hoje à noite no ato nobre de orar pela igreja, no conteúdo da oração de Paulo e na consequência da oração, dando à igreja conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus dando à igreja uma vida cristã saudável. Pois bem, o ato nobre de orar pela igreja. Ora, Paulo estava na prisão em Roma e Epáfras, que era o pastor de Colossos, foi lá em Roma conversar com Paulo. E quando Epáfras deu evidências de que a igreja em Colossos era uma igreja que estava refletindo a glória do bom nome de Jesus, Paulo começa a orar pela igreja. E ele fala: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Queridos, o coração de Paulo ficou cativado com a existência e a qualidade da igreja de Colossos. Por mais que a cidade de Colossos não era mais tão significante quanto fora outrora. E aqui nós aprendemos algo impressionante com Paulo acerca da oração. Primeiro, Paulo cria
tanto na eficácia da oração que procurava estabelecer uma comunhão ou um pacto de oração entre ele e as igrejas. Meus irmãos, para Paulo, a oração era algo tão cara, tão preciosa e tão fundamental que as suas cartas às igrejas espalhadas pelo mundo, ele tentava estabelecer uma comunhão de oração ou um pacto, uma aliança. Se não, vejamos, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele fala: eu estou orando por vocês. E aí no final da carta, Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo agora pede oração da igreja em favor deles. Observe o que Paulo escreveu: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Observe, Paulo diz o seguinte: igreja, nós, eu e os meus companheiros, estamos orando por vocês. E nós pedimos que vocês também orem por nós. Agora, observe em outras cartas de Paulo. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Observe o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Capítulo 1, versículo 16. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Observe, Paulo ora pela igreja de Éfeso. E agora ele espera que a igreja de Éfeso também ore por ele. Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19, Paulo escreveu: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Ou seja, olha, eu estou orando por vocês e eu espero e os convoco a orar por mim e por nós. Observe como Paulo tem uma tática de fazer com que a igreja seja fomentada no espírito de oração e que haja essa corrente, essa comunhão de pessoas se auxiliarem em intercessão umas pelas outras. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Paulo escreveu: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Agora, na mesma carta, capítulo 5, versículo 25, Paulo conclama a igreja a orar por eles. Irmãos, orem por nós. Em sua segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 11, Paulo escreveu: assim, continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de serem chamados e lhes dê poder para realizar as boas coisas que a fé os motiva a fazer. E aí, ele no capítulo 3, versículo 1 diz: finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Por fim, Filemon, versículo 4. Observe o que Paulo escreveu para Filemon no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Olha agora o versículo 22 da carta de Filemon. Por favor, preparem um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês estejam sendo respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. O que tudo isso nos ensina? Que Paulo, ele ora pelas igrejas e também carece das orações das igrejas, ensinando-nos que é fundamental e é imprescindível que haja essa correlação e essa resposta mútua de orarmos pelos outros. Assim, fica evidente que a oração tinha uma posição privilegiada na igreja primitiva. Queridos, como é bom nós desenvolvermos essa comunhão de oração. É muito bom que quando o irmão chega para você e pede uma oração específica e você ore. Mas tente desenvolver, a despeito de um pedido específico, a orar pelos irmãos.
Faça isso e tenha certeza de que isso estará ensinando o irmão a orar também por você, e isso é muito salutar. Mais uma coisa que Paulo nos ensina acerca da oração, no versículo 9 de Colossenses 1. Paulo persistia. Ele não apenas orou de maneira pontual, mas ele persistia em oração pela igreja de Colossos. No versículo 9 ele escreveu: não deixamos de orar por vocês. Oração persistente. Epáfras, o pastor da igreja, não estava presente. Paulo, o apóstolo aos gentios, também não estava presente. Todavia, eles, Epáfras como Paulo, não restringiam a colaboração à igreja à presença deles, mas sim à presença de Deus. Observe o seguinte: Epáfras está distante. Por amor à igreja, ele ficou distante da igreja. Como assim, pastor? Epáfras estava vivendo momentos difíceis em Colossos, porque estava entrando heresia. Ele não sabia responder, então ele foi a Roma aprender para voltar com os novos ensinos, os ensinos de Paulo para combater as heresias. Epáfras então estava longe. Paulo também estava longe, mas a colaboração e a assistência deles pela igreja de Colossos não eram restringidas à presença deles. Por quê, meus irmãos? A coisa que é fundamental à igreja é a presença de Deus. Paulo e Epáfras estão cientes de que Deus está lá, bem como estava em Roma com os dois. Por isso, eles não ficam limitados à geografia. E eles sabem que a oração pode muito em seus efeitos. Por isso, eles tinham um compromisso de orar pela igreja de Colossos. Queridos, não cesse de orar por sua igreja, bem como por outras que honram o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero conclamar, convocar e implorar, assim como Paulo fazia: ore por nós. Tenha a primeira igreja batista no Baixo Grande como motivo das suas orações. Ore por esse povo, ore por essa família, porque assim nós veremos o poder de Deus se manifestando em nosso meio. Paulo nos ensina que é importantíssimo nós termos a nossa igreja em oração, bem como não somente orarmos pontualmente, mas orarmos com persistência pela a nossa igreja. Mas há uma outra coisa que implicitamente Paulo nos ensina acerca de orarmos pela igreja de Cristo Jesus. E isso é importantíssimo. O que Paulo nos ensina ao orarmos pelas igrejas? A força da igreja está em sua dependência de Deus. Meus irmãos, isso aqui é tão belo e é tão poderoso. A força da igreja está em sua dependência de Deus. Meus irmãos, Paulo não fundou a igreja de Colossos, foi Epáfras. Mas ele fundou muitas outras igrejas. E independente se tinha a rúbrica dele ou de Epáfras, ele orava pelas igrejas. Por quê? Porque a força da igreja está na dependência de Deus. Não é na presença do apóstolo Paulo. Não é na presença do pastor Epáfras, do pastor Juninho. A força da igreja está em nossa dependência. Os dons e os talentos que o Senhor confere à igreja não é para que a gente venha se divorciar de Deus, muito pelo contrário. É para que a gente venha reconhecer que a fonte de toda boa dádiva vem de Deus. Por isso, dele nós dependemos. Meus irmãos, sabe quando nós somos fortes? Quando reconhecemos, assim como o apóstolo Paulo pregou, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. A nossa fraqueza. Querido, triste coisa é quando o pregador apoia-se em seu esboço e não mais no poder de Deus. Quando a igreja apoia-se em sua estratégia de avanço e não mais no poder de Deus. Quando o cônjuge apoia-se em sua maneira de ser e não mais na graça de Deus. Quando eu me apoio na maneira que eu educo minhas filhas e não mais na graça de Deus. A força da igreja,
A força da nossa vida está quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa impotência, a nossa incapacidade. E aí o poder de Deus se manifesta. E aquilo que nós não poderíamos fazer, nós fazemos, mas nós não. Mas a graça de Deus operando em nós, como o apóstolo Paulo falou. Não há igreja tão boa e tão madura que dispense a necessidade da oração, ou seja, que não dependa mais de Deus. A despeito das qualidades da igreja de Colossos, as virtudes teologais, a dependência de Deus sempre será o melhor caminho a trilhar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter profundo entendimento de que sem Deus nós nada somos. Ore pela sua igreja, porque essa igreja depende da graça e do poder do Espírito Santo em nós, por nós e através de nós. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com o ato nobre de Paulo ao orar pela igreja de Colossos. Agora nós vamos ver o conteúdo da oração. Ainda no versículo 9. Vou ler o versículo todo e destacar a parte B. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Observe agora. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, aí você fala assim, pastor, posso orar pela igreja, mas não sei pelo que orar. Ore por isso. Ore pelo mesmo alvo que Paulo orou, para que a igreja seja encharcada do pleno conhecimento de Deus, que redundará em sabedoria e discernimento e entendimento espiritual para a vida. Se não vejamos, olha o pedido de Paulo, pleno conhecimento da vontade de Deus. Primeiro e antes de tudo, é importante nós destacarmos que conhecimento não é mero acúmulo de informação sobre Deus. Mero acúmulo de informação sobre Deus até ímpios têm. É possível que ímpios consigam conceituar o Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Pai, Filho e Espírito Santo. É possível que pessoas que odeiam a Deus saibam informações históricas acerca de Jesus. Então, que tipo de conhecimento é esse? Não é menos do que um conhecimento cognitivo, mas é muito mais. E que tipo de conhecimento é esse? Um conhecimento pactual, ou seja, de aliança. Um conhecimento relacional, ou seja, de afeição. E um conhecimento empírico, ou seja, nós mesmos experimentamos a Deus. A gente não aponta a Deus como aquele que está lá, mas aquele que está aqui, entre nós e dentro de nós. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é um Deus que se dá a conhecer de maneira experimental. E nós o experimentamos pela fé. Portanto, esse conhecimento é também cognitivo, mas é muito mais. É o conhecimento pactual, relacional e empírico de experiência com Deus. Quero destacar aqui um texto do Bruce Waltke. Eu estou lendo o livro Teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke. Eu gostaria de destacar esse texto que é muito maravilhoso. Ele captou muito bem essa ideia. Diz assim, abre aspas para Bruce Waltke. Na Bíblia hebraica não existe palavra para teologia. A única expressão que se aproxima disso é a expressão hebraica Da'at Elohim, conhecimento de Deus. Mas existe uma enorme diferença entre os dois termos. Teologia, palavra de origem grega, significa o estudo de assuntos divinos. Aparece pela primeira vez em Platão na República e deixa implícito um relacionamento eu-isso. Ou seja, Deus é um objeto de estudo. Eu-isso. Essa forma de conhecimento tem o seu espaço, mas nas Escrituras, conhecer a Deus significa um relacionamento eu-tu. Como é que a gente faz teologia? Eu e aquele objeto de estudo? Nós somos cientistas de Deus? De jeito nenhum. Como é que se faz teologia? Tu estamos diante de Deus. Diante dessa pessoa que é 3 vezes santa. Absoluta, eterna,
a qual nós nos reverenciamos. Nós não somos cientistas de Deus, nós somos adoradores. E fazemos conhecimento exato e correto de Deus quando o fazemos em adoração. E não em especulação, mas de coração e não meramente de mente. Por isso é importante entendermos quando Paulo ora para que a igreja seja cheia do conhecimento de Deus, significa que uma igreja seja imbuída de Deus, de relacionamento vivo com Deus. Deus não é uma matéria de disciplina de seminário. Deus é uma pessoa que quer um relacionamento conosco. Certamente, o pleno conhecimento de Deus, que Paulo está orando aqui, é o pleno conhecimento que reside em Cristo. Meus irmãos, Colossenses, já falei isso aqui na introdução, mas Colossenses é a alta cristologia de Paulo. É impressionante como Paulo eleva a pessoa de Cristo às mais altas alturas nesse texto tão pequeno. Por exemplo, se os irmãos quiserem ver isso, leia Colossenses 1, 15 ao 20. A inódia que os colossenses conheciam. Observe como é maravilhoso aquele hino que Paulo agora faz um texto sacro. É fundamental, mas agora, de maneira bem sucinta e coerente com o objetivo do sermão, leia o versículo 3 comigo, do capítulo 2. Colossenses 2, versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Vamos ler toda a igreja junto? Vamos lá? Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nele quem? Cristo. Então, quando Paulo fala para a igreja ser cheio do conhecimento de Deus, é para ser cheio de Cristo. Nele reside todo o entendimento de Deus. Por isso, quer conhecer o Pai, conheça a Cristo. Por isso nós somos uma igreja cristocêntrica, porque somente nele, por meio dele, através dele e nele, nós conhecemos o Pai. Meus irmãos, se em Cristo reside toda a sabedoria de Deus, não há que se falar em acréscimos. Ele é suficientemente adequado para a nossa relação com o Pai. Qual era o problema da igreja em Colossos? Adição a Cristo. Era a negação de Cristo? Não, mas era a adição, um conhecimento específico à parte de Cristo. Mas Paulo, de maneira muito sintética, no capítulo 2, versículo 3, fala que nós não necessitamos de nenhum outro modo ou de nenhuma outra fonte para nós conhecermos Deus o Pai, porque em Cristo reside toda a sabedoria de Deus, todo o tesouro de Deus está em Cristo. Por isso, meus irmãos, se nós conhecermos bem a Cristo, nós estaremos satisfeitos e plenamente seremos conhecedores de Deus o Pai. E o que isso nos ensina quando Paulo ora para que a igreja cheia do pleno conhecimento de Cristo? Que a vida cristã é uma eterna progressão de conhecimento de Deus. Ah, meus irmãos, ninguém, sem medo de falar, isso aqui não é de maneira alguma um menosprezo a ninguém que está aí me ouvindo e nem mesmo a mim. Mas ninguém aqui dentro, no mundo todo, conhece tanto a Deus que não o preciso conhecer mais. Por isso que Paulo ora com muita certeza, pleno conhecimento, e não apenas pela igreja de Colossos, mas também de Éfeso e de outras igrejas, que as igrejas sejam cheias do pleno conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus é inesgotável. Inesgotável. Por isso, a vida cristã é uma eterna progressão. Queridos, nós precisamos ser humildes e buscar conhecer mais desse Deus que é eterno, supremo e inesgotável. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que nisto reside a vida eterna. João 17, versículo 3, Jesus orou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Por isso, meus irmãos, a vida cristã se faz nesse progresso, nessa maturação de sempre caminhar em novidade de conhecimento do Deus que é eterno.
Uma das evidências de uma fé saudável é sede e fome de conhecer a Deus. Meus irmãos, Paulo, é impressionante, né? Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele está convencido de que vai morrer. Tá certo? Ele está numa prisão marmitina e ele sabe que irá ser degolado, que está às vésperas da morte. E aí Paulo escreve para o seu discípulo, para o seu filho na fé o seguinte: traga para mim o quê, meus irmãos? Os livros e os pergaminhos. E ele sabe que vai morrer. Qual é o interesse de ler os pergaminhos, de ler as escrituras, de ler livros que falam de Deus? Qual é o interesse? Se ele sabe que por mais um pouco de tempo, ele não vai poder mais ensinar as igrejas. Meus irmãos, porque o fim de aprender mais de Deus não é passar, é também, mas é conhecer o próprio Deus. Paulo, naquele pouco hiato de tempo, naquele parêntese que ele sabe que vai morrer, ele quer conhecer um pouco mais o Deus que ele vai passar a eternidade toda conhecendo. Perto da morte, desejoso de conhecer mais o Deus que ele vai se encontrar. Uma evidência de uma fé saudável, querer conhecer mais e mais o seu Senhor. E aí, meus irmãos, aqui tem uma coisa lindíssima, que Paulo, ele está orando para que a igreja cresça no conhecimento. E agora ele se torna um instrumento do conhecimento de Deus à igreja de Colossos. E como ele se torna esse instrumento? Orando, correto? Ele está orando para que a igreja de Colossos cresça no conhecimento. Mas qual é a outra maneira que ele participa do crescimento? Discipulando Epáfras. E qual é a outra maneira que ele participa? Escrevendo essa carta. Paulo está orando: Deus, conceda pleno conhecimento do Senhor à igreja de Colossos. E me use. Eu aqui estou escrevendo essa carta. E essa carta será uma fonte de verdadeiro conhecimento. E tem reverberado até hoje. Não somente a igreja de Colossos, mas também a igreja do Baixo Grande, no Baixo Grande, Batista no Baixo Grande, e as igrejas do mundo que têm contato com a igreja de Colossos. E aí eu quero desafiar os irmãos. Como os irmãos têm colaborado para o crescimento do conhecimento de Deus na igreja que você congrega? Qual é a sua participação em acrescentar conhecimento de Deus à igreja que você participa? Como você tem colaborado para o crescimento do conhecimento de Deus na vida dos seus filhos? Como você tem participado na vida do seu cônjuge para que o seu cônjuge conheça mais de Deus? Qual é a sua participação na aquisição de conhecimento de Deus na vida das pessoas que te cercam em seu trabalho, em sua vizinhança? Paulo aqui tem colaborado de inúmeras maneiras para que aquela igreja pudesse conhecer mais de Deus. Como é que eu e você temos colaborado para que aquelas pessoas que têm contato conosco conheçam mais de Deus? A nossa vida, de fato, é uma carta escrita. Tem evidenciado D.L. Moody, que foi um evangelista, disse o seguinte: nós seremos a Bíblia que o mundo vai ler. O mundo não tem a inspiração e fome de conhecimento de Deus. O mundo não vai abrir a Bíblia para conhecer a Deus. Mas você vai voltar para o seu trabalho amanhã e o mundo vai ler sua vida. Mas você vai voltar para casa hoje à noite e o mundo que está na sua casa vai ler a sua vida. Mas você vai ter inúmeros aspectos da vida que poderão testemunhar o conhecimento de Deus. E aí Paulo ora: pleno conhecimento que redunda em sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria e entendimento espiritual? É a vida prática do conhecimento de Cristo. É nós termos discernimento de como aplicar o senhorio e a salvação de Cristo na nossa vida prática. Por isso, meus irmãos, é importante não apenas conhecermos acerca de Cristo, mas encarnarmos o próprio Cristo em nossa vida diária. E esse conhecimento vai redundar em algo maravilhoso. Vamos ver agora o último tópico do nosso sermão, que tem alguns desdobramentos. O que resulta o conhecimento de Deus? Ao conhecermos Deus, qual será o resultado? Versículo 10. Leia comigo o versículo 10.
Então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor. Eu gosto das outras traduções que falam: nós vamos aprender a viver de maneira digna do Senhor. É um termo que eu gosto muito, viver de maneira digna do Senhor. Eu gosto demais disso. E Paulo fala assim: eu estou orando para que vocês conheçam a Deus. E conhecendo a Deus, vocês vão poder viver de maneira digna do Senhor. Queridos, eu quero fazer 2 observações genéricas acerca disso. Oração que gera conhecimento, conhecimento que gera modo de vida digna. E depois nós vamos ver como nós podemos viver dignamente de acordo com Paulo, nos versículos 10 e 11. 2 observações genéricas. Primeiro, esse é o alvo supremo de todo cristão saudável. Qual é o alvo supremo de todo cristão saudável? Viver de maneira digna do Senhor. Se nós fizéssemos uma enquete, qual é o alvo supremo da sua vida? Se você é um cristão alinhado, você deveria responder: viver de maneira a honrar o meu Senhor. Não honrar a mim mesmo, mas honrar a Deus. Então Paulo, ele pressupõe que a igreja tenha também esse objetivo: viver de maneira digna do Senhor. E aí, uma segunda observação que eu faço é o seguinte: viver de modo digno depende do conhecimento que Deus revelou, ou seja, viver do jeito dele. Seja na vida pessoal, seja no culto. Queridos, Paulo fala assim: o conhecimento vai gerar vida digna. Ou seja, a vida digna depende do conhecimento que Deus revela à igreja. Ou seja, eu não preciso mais de achismos. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Como eu posso viver para glorificar a Deus? Você já tem a resposta. O conhecimento que Deus revelou por meio de Cristo, que está escrito nas Escrituras. As respostas para essa pergunta nós já temos. Não é eu que vou elaborar como eu posso viver de maneira que agrada ao Senhor. Ora, conhecendo as Escrituras. E em conhecendo as Escrituras, Deus vai me dar sabedoria e entendimento espiritual para aplicar na minha vida prática. E aí, meus irmãos, não somente na vida pessoal, mas também no culto. Esses dias, eu já deixei bem claro para a igreja algumas posturas que eu tenho em relação à liturgia. E aí uma irmã falou comigo assim, ela estava querendo colocar algo no culto, que eu não necessariamente fui contra. Ela falou assim: pastor, fiquei sabendo que o irmão não gosta de coreografia no culto. Eu disse: minha irmã, não gosto não, mas não é uma questão de gosto. É uma questão que a Bíblia não coloca isso como elemento de culto. Não é assim, não é uma questão que eu gosto ou não gosto. A questão é como Deus quer ser adorado. É essa a questão. Entende? Não é uma questão assim: pastor, você gosta disso, vamos colocar no culto? Olha, a igreja gosta disso, vamos colocar no culto? Não é essa a questão. A questão é que Deus nas Escrituras deixou modos de como nós devemos adorá-lo. E como é que nós devemos adorá-lo? Está escrito nas Escrituras. Por meio de exposição bíblica, por meio de oração, por meio de ofertas, por meio de cânticos. Por isso que a igreja vive assim. Agora, por óbvio que existem coisas que podem ser acrescentadas de maneira pontual, desde que tragam mensagem e edifiquem a igreja, sem problema alguma. A questão é que nós vivemos de maneiras dignas do Senhor, cultuamos ao Senhor enquanto igreja, quando nós nos submetemos ao conhecimento que Ele revelou. É o que Paulo está falando. O conhecimento de Deus vai gerar vida digna. E essa vida digna significa viver de acordo com os ditames da palavra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Nós temos um alvo: viver de maneira digna de Deus. E como é que a gente vive? Conhecendo a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Conhecendo a revelação da palavra de Deus. E aí nós vivemos de maneira digna do Senhor. Mas Paulo, serei bem sucinto aqui, dá 4 maneiras de vivermos digno. Como é que podemos viver de maneira digna do Senhor? Versículo 10, ele fala assim: então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto. Primeiro. Segundo, aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Terceiro, sendo fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham perseverança e paciência. E quarto, dando graças a Deus com alegria. Vou pontuar esses 4 pontos de maneira sucinta. Como é que nós vivemos de maneira digna de acordo com Colossenses 1?
versículo 10, versículo 11 e versículo 12, parte A. Primeiro, dando todo tipo de bom fruto. Por que dar todo tipo de bom fruto? É uma maneira de dignificar a Deus. Porque Jesus disse que o fruto é evidência da união com Cristo. João 15, versículo 5. Frutos é diferente de obras, de resultados. Frutos não significa a igreja crescer muito. Fruto tem a ver com a transformação do eu. O eu que era antes de Cristo não é mais o mesmo após Cristo. Tem a ver com a mudança da minha persona, da minha pessoa, do meu jeito de ser. Obras é eu dar algo para a igreja e aquilo não mexe nada comigo. Fruto é o pai que eu era antes de conhecer Jesus, não é mais o pai que eu sou depois de Jesus. O esposo que eu era antes de Jesus, não é mais o esposo que eu sou depois de Jesus. O pastor que era antes de Jesus, calma aí, pastor. Pastor antes de Jesus, sim, meus irmãos, tem um monte de pastor descrente. O pastor que eu era antes de Jesus, não é mais o mesmo depois de Jesus. Fruto é isso, é mudança no eu. E não necessariamente aquilo que eu dou, porque dar é muito fácil. Dar não exige mudança no jeito que eu sou e no jeito que eu faço. Por isso, Paulo fala que uma das maneiras de viver digna do Senhor é dando muitos frutos. E observe, todo tipo de fruto, ou seja, frutificando em toda a área da vida. Meus irmãos, não viva com essa dicotomia, frutificar na igreja e não frutificar lá fora. Paulo fala dando todo tipo de fruto, ou seja, frutificando onde eu estiver. Frutificando na área da educação, frutificando na área da profissão, frutificando na área familiar, frutificando na área congregacional, frutificando onde eu estou plantado por Deus. É essa a ideia. Segundo jeito, como é que nós vivemos de maneira digna do Senhor? Aprendendo a conhecer a Deus. Versículo 10 foi o que nós já vimos inúmeras vezes aqui. Conhecimento verdadeiro gera mudança de vida, que por sua vez gera mais conhecimento de Deus. Queridos, eu quero ler a parte final do 10 e vou fazer uma breve aplicação. Como é que nós vivemos de maneira digna do Senhor? Aprendendo a conhecer mais a Deus. Olha o que Paulo falou. Dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus. Ou seja, à medida que nós produzimos frutos, e frutos é para quem? É para mim ou para o outro? Para o outro. A partir do momento que Samile produz fruto, a partir do momento que a irmã Edna produz fruto, a partir do momento que Miriam produz fruto, a partir do momento que todos nós produzimos frutos, eu conheço mais a Deus, não na minha relação com Deus direto, mas na minha relação com meu irmão, porque ao eles manifestarem fruto, eles estão manifestando o poder de Deus na vida deles, e eu conheço mais Deus na vida deles. Isso é maravilhoso. A congregação frutificando gera conhecimento de Deus, ou seja, frutificação é revelação. Sempre que o irmão Carlos progride na fé, sempre que a irmã Kátia progride na fé, sempre que o pastor progride na fé, fica evidente o poder e a graça de Deus na minha vida. E fica evidente que Deus está revelando mais e mais dele na nossa vida, por meio da nossa transformação. Quantos aqui já não foram tocados por pessoas que viviam de um jeito e quando foram tocados por Deus mudou e falaram assim, nossa, Deus é poderoso. Nossa, Deus é muito sábio com aquela circunstância que eu vivi. Nossa, Deus... E aí você percebe o poder de Deus na vida dos outros. Quando nós frutificamos e comungamos, Deus é revelado e é conhecido no meio do seu povo. Terceira maneira de nós dignificarmos o nosso Deus, sendo fortalecidos pelo poder de Deus para termos perseverança e paciência. Queridos, viver à altura do chamado de Deus é muito grande. Olha, não é verdade? Viver à altura de sermos dignos é algo muito grande. Por isso, Paulo ora e pede para que nós sejamos fortalecidos pelo poder de Deus. Aquilo que Deus exige, Deus também capacita. Deus exige, mas Ele também capacita. E aí ele fala que esse poder vai desdobrar na nossa vida com duas virtudes, perseverança e paciência. Qual é a diferença? É óbvio que as duas estão incluídas uma na outra. Mas eu queria fazer uma distinção que muitos comentaristas fazem, de maneira bem sucinta. Primeiro, perseverança tem a ver com circunstâncias. Paciência tem a ver com pessoas. Deus vai me capacitar a viver nas circunstâncias mais difíceis e não abortar processos ou desistir de algo que eu comecei pelo problema. Perseverança nas circunstâncias.
mas Deus também irá me habilitar a ter paciência com as pessoas. Circunstâncias e pessoas. Paciências com pessoas difíceis, seja moralmente, seja de maneira temperamental ou nas limitações das pessoas. Nós precisamos, pelo poder de Deus, saber suportar circunstâncias e pessoas. E assim viveremos de maneira digna do Senhor, porque é assim que Jesus vive conosco. Jesus tem muita paciência comigo, meus irmãos. Muita paciência comigo. E eu preciso ter paciência com os irmãos, com minha esposa, com minhas filhas, porque é assim que a vida cristã funciona. Por fim, a última maneira de nós vivermos de maneira digna é darmos graças ao Pai e com alegria. Darmos graças ao Pai com alegria. Paulo está falando darmos graças em algumas circunstâncias? Não, está falando dar graças ao Pai com alegria e com muita alegria. Queridos, dar graças, preste muita atenção nisso. Dar graças pode ter a ver muito mais com disciplina do que com intuição. Muita gente dá graça quando algo bom acontece, graças a Deus. Mas Paulo fala que dar graças é algo da disciplina do coração, é gerar um hábito. Eu vou sair de casa para o dia do trabalho que eu não quero, graças a Deus por esse dia que eu não quero e vou trabalhar. Eu vou acordar e dar de cara com a minha esposa que naquele dia a gente não está bem, graças a Deus, porque eu vou acordar e vou dar de cara com a minha esposa que não estou bem. Eu vou olhar para minha filha que fez uma arte naquele dia, eu não estou bem. Deus, obrigado por esse dia que eu não estou bem. É uma questão de disciplina, de hábito, de educar o nosso coração. A gente acha que dar graça é só algo intuitivo, não é. É disciplina espiritual. E queridos, eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. Dar graça muda o nosso dia. Eu lembro que quando cheguei na região, fui vender picolé, os irmãos sabem disso, fui na Praia do Forte e no segundo ano fui na Praia das Conchas e na Praia do Peró vender picolé. Tava eu lá todos os dias gritando, ó o picolé, ó o picolé. Meus irmãos, teve um dia que eu vendi, corri e tirei R$30. Pro Peró, eu gastava R$30 de ida e volta só de passagem, tirando alimentação. Assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. O dia todo, algo que cansa muito para não ganhar nada. Mas teve um dia, meus irmãos, que eu tava saindo para trabalhar, muito assim, quero sair disso. E aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou dar graça. Eu vou dar graça. Obrigado, Senhor, porque eu estou saindo para trabalhar em algo que eu não quero, mas o Senhor me deu. E é com isso que eu estou sustentando a minha família. Obrigado, Senhor. Mas eu comecei a alimentar essa gratidão. Gente, sinceramente, eu comecei a ficar leve na praia puxando carrinho. Carrinho pesado. Por quê, meus irmãos? O estado do meu coração. Comecei a agradecer a Deus pelo presente que Deus me deu, a vida, a saúde, o trabalho, o dinheiro, a oportunidade de obedecer a despeito das circunstâncias. Não faço isso para minha glória não, meus irmãos. Eu estou falando como eu tive que submeter o meu coração à disciplina do Senhor. E aí Paulo encaixa algo que maravilhoso. Dá graça a quem? A Deus? Sim, mas olha o adjetivo de Deus. Graça ao Pai. Esse fato é maior do que todos os fatos da vida. Eu sou filho. E quando eu lembro que eu fui adotado, vender picolé não é grandes coisas. Existe algo mais significativo na minha vida do que fazer Uber. Do que vender picolé. Que é o que, meus irmãos? Eu fui adotado por Deus. E isso deve penetrar o meu dia a dia, o meu ordinário, e dar um novo sabor, e dar um novo tempero. Porque nós fomos adotados por Deus. E agora nós não apenas oramos ao Deus, mas Deus Pai. Nós somos filhos. E esse fato é o maior fato. Não é a chuva que está caindo, não é o pneu que furou, não é a briga que eu tive, é o fato de que eu sou filho de Deus. E com alegria. E da mesma forma que dar graça não é tão intuitivo, mas é uma disciplina, a alegria também. É possível nós disciplinarmos a sermos alegres. E meus irmãos, se dar graça é oração a Deus, murmurar é oração a Satanás. É uma oração que eu sempre ouvi lá no seminário que eu fiz. Murmuração foi o grande pecado de Israel no deserto. E nós precisamos refrear nossa língua.
para nós não murmurarmos do presente que Deus está nos dando. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter tato e trabalhar o nosso coração para fazermos aquilo que Deus nos deu com alegria. O povo de Deus tem que ser o povo mais alegre dessa terra, porque nós somos filhos, porque Deus é o nosso Pai. Nós precisamos desenvolver essas características e essas virtudes para a honra e glória de Deus. E assim viveremos de maneira digna de Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e nos ajude a frutificarmos em toda boa obra. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor por essa palavra de Colossenses, de Paulo a Colossenses, que fala tanto aos nossos corações. Senhor, obrigado por essas verdades que o Senhor revelou por meio de Paulo à igreja de Colossos e que tem chegado a nós. Nos ajude a disciplinarmos o nosso coração à sua vontade. É difícil, é algo muito grande, mas como Paulo nos ensina, aquilo que o Senhor exige, o Senhor capacita. Por isso pedimos a intervenção e a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos viver segunda-feira de maneira digna do nome pela qual nós chamamos. Pedimos o Teu suporte, a Tua força, a Tua graça e o Teu poder sobre nós. Honre o Teu nome por meio das nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar com orações silenciosas. Encerramos o culto dessa noite.